Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma aula de PCP, gestão dos estoques. Essa aula vai ser uma continuação da parte 1, em que nós falamos sobre onde você implementar, quais os pontos de um fluxo de valor que é recomendado você implementar um estoque tipo supermercado. Naturalmente, são aqueles pontos entre processos onde você não conseguir estabelecer um fluxo contínuo. Tá? Mas existem aí motivos, existem causas que vai fazer com que você tenha que criar um ponto de estoque, implantar a lógica da puxada de uma maneira mais estratégica. Então nós vimos na primeira aula que das principais motivações é aquela situação em que você tem dois processos, um fornecedor e um consumidor, e na verdade o fornecedor ele se desdobra em vários processos fornecedores, entregando vários itens diferentes, com tempos de processamento diferentes, e aí fica muito difícil de você fazer com que eles cheguem de forma sincronizada, todos ao mesmo tempo. Essa seria a situação em que você adquiriria esses itens, seja comprando, seja produzindo, de uma forma contra pedido, sob encomenda, sem a necessidade de produzir ou comprar para estoque. Tá? Mas aí a gente vê que esse tipo de situação é uma situação que normalmente não funciona bem, é uma situação em que você vai gerar falta no processo consumidor. Então é muito comum itens comprados, estoques de matéria-prima, de componentes comprados e tudo mais. Tá? Uma outra situação que nós também falamos na primeira parte é processos que apresentam desnivelamento e desbalanceamento, situações em processos que são normalmente submetidos a uma grande variedade de itens que são fabricados nele ou que são processados nesse processo. E nesse caso, o supermercado ele passa a ter um papel de regular, de ajudar a nivelar e balancear esse processo. Se ele ficar à mercê do contrapedido, do sob encomenda, ele fica totalmente refém das flutuações, das oscilações da demanda, da puxada do consumidor. Então, nesse caso, você põe um supermercado ali que vai funcionar como um amortecedor dessas flutuações, desses desnivelamentos. Naturalmente, pessoal, existem técnicas de cálculo para dimensionar esse tamanho desse estoque baseado na capacidade de giro, de realizar setups desse supermercado. Nós vamos, inclusive, falar mais sobre isso quando nós falarmos sobre o cálculo do TPT, do ciclo de produção, do ciclo de compra de um processo, que vai determinar justamente o tamanho do lote de produção, do lote de compra que esse processo consegue articular, tá bom? Se você não viu essa parte aí, se você quer mais informação, vai na aula anterior, que lá eu falei um pouco mais sobre esses dois tipos de situações, tá ok? Nessa segunda parte, pessoal, continuando aí, né, os motivos para se criar um estoque tipo supermercado, nós falaremos sobre uma situação que é aquele processo que possui uma baixa confiabilidade, ou seja, é um processo que normalmente ele tem problemas de atrasos, de quebras ou até de qualidade. Então, se você é um processo consumidor e você tem um fornecedor que está de forma recorrente tendo algum desses tipos de problema, ele é um processo pouco confiável. E aí, até que você estabilize, até que você naturalmente ataque a causa raiz desses problemas e estabilize esse processo, é recomendável que você então implemente ali um ponto de estoque, né? Um estoque tipo supermercado, porque ele vai ajudar a proteger o processo consumidor desse tipo de problema, tá bom? Então fica aí mais um motivo para se criar aí um ponto de estocagem dentro do seu fluxo de valor. Situações em que você tem um processo com baixa confiabilidade, um processo instável. Quando a gente fala instável, seja atrasos, seja quebras, seja problemas de qualidade propriamente dito. Um outro motivo, pessoal, está mais associado
ao consumidor. E isso é muito comum, principalmente na relação com o consumidor final. Aí é aquela situação em que o seu consumidor final possui uma baixa tolerância de espera. E não é necessariamente um consumidor isoladamente, uma pessoa, mas o mercado, ou seja, o tipo de produto que você tem e o mercado em que você concorre, né, ele tem essa característica. As pessoas estão acostumadas a comprar este produto de forma pronta entrega. Então a tolerância de espera é no máximo ali 2 dias, que é o tempo que ele vai esperar para você fazer todo o processamento mais da parte fiscal e de expedição, né, e aí mais um tempo, obviamente, logístico, de transporte, do que você ter que esperar, normalmente você produzir o item para daí expedir, ter mais a logística, e aí o consumidor receberia esse item. Então, esse tipo de situação não tem jeito. Aí você, por uma questão realmente de imposição do seu mercado, de característica do mercado, você tem que criar ali um estoque, um supermercado, para ter uma política de atendimento da demanda do que a gente chama de pronta entrega. Tá? Pessoal, um outro motivo, também aí muito importante, é a situação em que dentro do seu fluxo de valor, você tem um gargalo muito bem definido. Seja um gargalo ou, no máximo, um recurso com restrição de capacidade. E aí, quando esse gargalo ele é muito bem definido, normalmente esse cara é quem dita o ritmo de todo o fluxo de valor. É quem vai ditar a produtividade do seu fluxo produtivo. Consequentemente, é um processo que não pode parar de jeito nenhum, né? E aí, nesse caso, você tem 2 opções. Uma é criar um supermercado mesmo, um estoque, tá? Que vai funcionar ali como uma espécie de um pulmão para que esse gargalo nunca fique desabastecido e, portanto, nunca pare. Você vai fazer, esse estoque vai garantir com que o gargalo esteja sempre funcionando. Consequentemente, o ritmo e a produtividade da sua operação não vai ser afetada por qualquer tipo de desabastecimento, tá? Esse tipo de estoque, ele é muito parecido, e é até inspirado, quando eu falei num supermercado tipo pulmão, ele é muito parecido com o pulmão da teoria das restrições. Então aqui vale até a pena a gente estava falando até então de sistemas puxados, né, sistema Kanban, que é os sistemas que você está produzindo para estoque, mas aqui vale fazer o gancho também com um outro tipo de estoque, né, que é o estoque pulmão. Então você vê que até o ícone mudou um pouquinho, né? No supermercado a gente estava vendo lá um íconezinho que parecia o quê? As prateleiras do supermercado, e o pulmão, por uma questão metodológica, ele já é todo fechado. O pulmão ele é diferente de um estoque tipo supermercado, tá? O pulmão ele está mais relacionado a sistemas sob encomenda, contra pedido, ou seja, eu estou normalmente produzindo de acordo com uma carteira, já de acordo com o que o cliente final está pedindo, tá? Ao contrário de quando você está produzindo para estoque. Tá? Então, nesse caso aqui, o pulmão está relacionado mais a um tempo. Então, olha, eu vou trabalhar um dia na frente nesse processo, eu vou trabalhar 3 dias na frente nesse processo. Então eu vou formar um pulmão de um dia, eu vou formar um pulmão de 3 dias. Mas esse um dia, esses 3 dias, já é um dia em relação ao pedido que o cliente está colocando. Eu só estou trabalhando adiantado, eu estou trabalhando na frente. Eu formo um pulmão de tempo. Ok, pessoal? Então tem uma diferença aí sutil, porém é significativa em relação ao que é você produzir para estoque. No estoque você vai fazer ali um dimensionamento e você vai manter N itens ali naquele estoque, né? E sempre vai ter aqueles mesmos itens no estoque. O pulmão não. Você pode ter um dia um item, outro dia você pode ter outro tipo de item, outro dia você pode ter outro tipo de item, conforme a demanda, conforme a sua carteira de pedido. Tá bom? Então você está trabalhando na frente. Então você pode fazer um pulmão ali de quantos dias você entender que vai ser estratégico para garantir
que o seu, no caso, né, se você olhar aqui, o seu tambor, que é o seu processo gargalo, que é tambor porque dita o ritmo, tambor, pulmão, tambor puxando do pulmão, e o pulmão jogando a corda para o processo inicial para reabastecer o pulmão. Né? Então, tambor, pulmão e corda. Tambor, pulmão e corda. É o sistema da teoria das restrições, também muito útil aí para você, sempre que você não conseguir estabelecer um fluxo contínuo, você então estabelecer a lógica da puxada, tá bom? Enquanto que o estoque é uma puxada, sistema puxado de reposição, o pulmão, vamos dizer que é um sistema puxado sequencial, tá? Você não está fazendo necessariamente para estoque, mas um pulmão de tempo ali, trabalhando adiantado em relação ao pedido do cliente, tá ok? Bom, pessoal, então, nessa aula de hoje, a ideia era essa, complementar, finalizar, onde se criar, né, dentro do meu fluxo de valor, os pontos de estoque, quais as principais motivações para isso, tá bom? E espero agora que vocês consigam aí, olhando para o fluxo de valor de vocês, identificar quais são os melhores pontos para se formar um estoque de maneira estratégica. Tá joia? Até a próxima aula, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.